Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula no nosso canal. Sempre um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Vamos lá para a segunda parte falando, né, desse indicador criado aqui fazendo uma correção, né? Eu falei Alexandre Costa, me perdoe, Alexandre, é Alexandre Acosta. Alexandre Acosta, o nome do desenvolvedor do indicador, inclusive na descrição desse vídeo agora, ele me autorizou e eu vou deixar o contato do WhatsApp, né, para quem quiser conversar com ele, de repente testar o indicador, ele pode de repente mandar o indicador para você com um prazo de validade, tá? Para você testar o indicador na sua casa, ver se faz sentido para você, enfim, né? Eu não sei qual que é o interesse dele ainda, se é comercializar ou não o indicador, mas de toda forma conversa com ele, né? Ele é um programador do Profit Chart e é um baita programador e ele está disponível para poder te ajudar, ajudar a comunidade como um todo, né? E daí aí quem vai decidir se vai ser comercializado ou não o indicador. O fato é que o código não é aberto, não está disponível à comunidade para poder baixar e usar gratuitamente. Tem que conversar com ele, eu quero deixar bem claro, ele é o proprietário intelectual do indicador, quem vai decidir isso é ele, cabe a mim aqui fazer a divulgação do indicador, porque é um indicador que pode te ajudar, né? E daí ele tem todo o mérito, todo o direito, caso ele queira, de poder de repente estar comercializando, se você achar justo, se você achar conveniente, se fizer sentido para você. Fica à vontade de entrar em contato com o Alexandre Acosta, o WhatsApp dele estará aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, é a segunda parte então do vídeo. Para que você entenda esse indicador, você precisa entender o que eu falei no primeiro vídeo, a importância do volume total, o que significa o volume total, o que significa o percentual delta. Na verdade, precisaria entender um pouco mais sobre consumo de liquidez, absorção, exaustão, para que você tenha a compreensão do potencial da utilização do indicador como um todo, ok? Legal. Lembrando que o indicador, você vai ver aqui que é um indicador misto. Eu até coloquei no título misto porque ele tem duas formas de plotagem diferentes e ele tem regras de coloração, tem todo um grau de personalização. É um trabalho muito caprichado feito pelo Alexandre Acosta, né? E como ele mesmo me falou, para poder chegar nesse grau de refinamento foram mais de 400 linhas de programação para poder fazer o indicador funcionar de maneira correta. E eu testei aqui, gente, funciona muito bem, né? Tanto é que você pode colocar o indicador junto com o saldo de agressão do Profit, que eu vou colocar agora, e junto com o saldo cumulativo e delta do Profit, é idêntico, né? Ficou perfeito, é um trabalho assim, de uma finesse, um capricho muito grande do Alexandre Acosta. Tudo bem? Vamos lá então, aqui nós temos então o saldo de agressão, né, por barra, por candle, né, que nós verificamos aqui, e vamos ver a primeira forma de plotagem do indicador dele. Lembrando que eu falei no vídeo passado que esse indicador ele só te dá 50% da informação, que é o saldo delta, mas você não tem como perceber o percentual do saldo delta perante o volume total dentro de cada barra, cada candle, cada box do Renko, e que essa informação é importante, que isso te dá um viés. Legal? Bacana. Então, agora vamos ver a primeira versão do indicador dele. Olha aqui, ó, essa primeira versão. Tá? Vamos ver o que essa primeira versão diz pra gente, né? Eu coloquei aqui em cima o indicador do Profit e aqui embaixo é o indicador dele. Vamos fazer aqui aumentar para a gente ver se é parecido ou não é parecido, né? Olha que interessante, né? E a gente começa a perceber uma informação a mais que esse indicador te dá. Lembrando, gente, que isso aqui é personalizável. Você quer mudar, né? Vou mudar algumas coisas da personalização aqui, ó. Propriedades do indicador, tá? Tem todo um parâmetro aqui, ó, mostrar agressores não, né? Você aplica aqui, ó, ele dá para mudar as cores da barra, dá para você escolher o que você quiser, fica até mais visual assim, né? Eu achei que assim ficou até mais visual. É que depende do fundo da tela, né? Como o fundo da minha tela ele já é meio cinza, essa cor ficou um pouco apagada. Inclusive eu vou deixar até aqui, ó, para ficar mais visível para você ver aí na sua casa, né? E daí, olha que interessante, né? Aí você tem que utilizar heatmap, ele destaca aqui em dois tons de vermelho e dois tons de verde, quando o percentual delta é acima de um parâmetro escolhido por você. Como assim, Oliver? Eu quero que ele destaque num tom de verde mais claro, ou eu quero que ele destaque num tom de vermelho mais cintilante, quando o percentual delta perante o volume de cada barra ultrapassar 50% da barra.
Olha que legal, porque os volumes são diferentes, você concorda? O volume de cada candle é diferente, mas eu quero que ele destaque para mim esse patamar. Eu falo, ó, só quero, olha, perceba aqui na sua casa, na sua tela, deixa eu tirar isso aqui, ó. Eu quero que ele destaque para mim nesse verde mais cintilante que você está vendo aqui, ó, ou esse vermelho mais cintilante. Inclusive eu dei até uma sugestão para ele. Ele vai mudar as cores aqui para deixar umas cores mais vivas de heatmap, né? Porque por enquanto só tem 2 tons de verde e 2 tons de vermelho. Né, a gente vai dar uma melhorada, estou ajudando ele a dar uma melhoradinha aqui, tá? Mas a sacada é o seguinte, que você consegue destacar quando a escolha do percentual que você quer ver. Eu quero que ele destaque para mim toda vez que o percentual delta perante o volume total da barra for superior a 50, 60, 70, 20%. Né? Isso já é um diferencial muito grande. Eu, pelo menos, não vi isso em outros indicadores dessa natureza. Já tem outros indicadores parecidos com esse que você está vendo. Aí, olha, mas eu já vi um indicador parecido com esse. Mas calma que esse indicador ele é misto, não é só isso. Ele na verdade é um pacote de regra de coloração, uma série de coisas, tá? Então olha que interessante, né? Você consegue vir aqui, ó. Então você tem, né, as barras aqui, vou deixar escuro porque é mais claro, né? Utilizar o heatmap, você pode usar a diferença de cor ou não. A gente vai melhorar, eu pedi para ele dar uma melhoradinha nisso aqui. Perceba que fica mais cintilante, um verde mais claro e um vermelho mais claro, com base nas cores que você quer. Você pode mudar o fundo, aqui tem vários graus de personalização, tudo bem, pessoal? E daí tem aqui, ó, percentual máximo heatmap. Isso aqui eu achei uma sacada de mestre, tá? Eu achei uma sacada de mestre, porque eu consigo destacar, por exemplo, eu quero ver toda vez que a barra tiver um percentual acima de 70%. Vou colocar 70 aqui, aplicar. Perceba, ó, que só as barras que têm um percentual delta acima de 70% perante o volume total da barra se destacam de vermelho. Como eu falei, né, eu pedi para ele dar uma melhorada nesse destaque, tanto de verde como vermelho, que ficou um pouco assim, não visível, digamos assim, né? Pode ser melhorado, né? Olha que legal. Então você consegue destacar o percentual delta escolhido por você. Isso é fantástico, porque daí você, de maneira visual, né, você bate o olho na barra, você tem três informações aqui. 3 informações aqui que você não tem nesse indicador normal. Quais são as informações? Você consegue ver o volume total da barra. Vamos aproximar aqui agora. Você consegue ver o volume total da barra. Entenda o que eu vou dizer. Você consegue ver o volume total da barra. Você consegue ver o saldo delta e você consegue ter o destaque do saldo delta escolhido por você perante o volume total da barra. Você está entendendo? Então isso te mostra, né, a formação do saldo de agressão de cada barra e a quantidade de delta, de desbalanceamento de oferta e demanda dentro de cada barra. Isso facilita muito você perceber absorções, a força da absorção, porque a absorção ela acontece em vários níveis de preço, você concorda? Né? Agora existe uma absorção, existe a absorção. Né? E outra coisa, quando acontece uma absorção numa barra de grande volume, cujo saldo delta é poderoso e foi anulado, isso é uma grande absorção e o volume alto denuncia a briga na região. E quando você está em pontos de trade location, que eu ensino por várias maneiras no meu curso, por exemplo, de volume profile, e isso acontece, você tem uma percepção da possível formação de um ponto pivô. Aí, Oliver, será? Lembra que eu falei que o volume ele cresce tá, no start do movimento geralmente e no final do movimento. E no final do movimento ele cresce pela briga entre comprador e vendedor, na agressão ou pela absorção. Um lado agride e outro lado anula a agressão através da renovação de liquidez de lote de maneira passiva. Você vê um grande volume com um delta direcional, um saldo percentual delta grande perante o volume da barra, mas o preço não desloca e o próximo box do Renko, por exemplo, fecha acima. Uma absorção muito clara. E desta maneira você consegue ver a força da absorção. Olha que interessante, olha que informação que um simples indicador compilado, misto, te traz aqui. E a sacada de você poder destacar o percentual é o toque de mestre que destaca esse indicador dos demais parecidos que tem por aí.
Tudo bem? Aí eu fiz uma sugestão para ele também que ele vai melhorar. O que falta para melhorar esse indicador que ele vai fazer? É destacar com uma cor diferente a divergência de delta, tanto compradora como vendedora. Eu pedi para ele fazer isso, né? Eu falei, olha, mas quando a barra fecha acima e o saldo é por exemplo, vendedor, tem que ter uma forma de destacar a divergência de delta aqui, porque aí fica melhor ainda via absorção, né? Ele está providenciando isso, tá? Ele mais algumas personalizações de cores. A gente vai dar uma implementada, perdão, meu Deus do céu, deu uma engasgada aqui, implementada. Perdão, acontece das melhores famílias, uma implementada nessa versão do indicador dele, tá? Ok? Então, tudo isso para poder bem te atender, né? E aí o que acontece? Essa é a primeira sacada do indicador. A parametrização do destaque do percentual delta dentro da barra, ver também o percentual, ver o total do volume dentro de cada candle e entender aquilo que eu falei para você. Entender aquilo que eu falei para você. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver aqui, ó. Agora e perceba que é o mesmo. Ó. Se você for dar uma olhada aqui, ó, eu estou deixando esse indicador aqui do Profit nativo para você ver que é o mesmo indicador. É o mesmo indicador. Tá? É o mesmo, não faz diferença. Agora que você sabe que é o mesmo, eu vou apagar esse indicador do Profit aqui para poder ganhar espaço na tela. Calma, que esta é tem esse indicador que tem outras versões dele. Eu estou mostrando a primeira para você, né? Que inclusive não é a que eu mais gosto, mas eu estou mostrando a primeira para você, tá? Então, legal. Você pode plotar esta regra de coloração com a escolha dos percentuais da mesma maneira que você fez aqui. Olha que interessante. Eu estou usando a minha regra de coloração aqui, mas eu vou usar a regra de coloração do indicador dele para você ver como é que ficaria, tá? Vamos inserir aqui, eu vou excluir a minha regra de coloração, propriedade Santo Trader, vou excluir a regra de coloração Santo Trader, tudo bem? Eu vou colocar a regra de coloração dele. Vamos colocar aqui, inserir regra de coloração. Inserir regra de coloração, tá aqui, ó, né? O nome, ele nomeou essa primeira versão do indicador de agressão compra-venda delta absoluto. Agressão compra-venda delta absoluto, esse é o nome do indicador. Beleza? E daí o que acontece? Vamos colocar aqui a regra de coloração desse indicador no meu gráfico. E você pode, qualquer gráfico, tá, pessoal? Eu estou pegando o Renko aqui porque é o que eu mais gosto e você já sabe, já expliquei várias vezes por quê. Então, vamos ver aqui, absoluto, vamos inserir, né? E daí, você tem aqui, ó, só que eu vou dar uma melhoradinha nesse fundo desse gráfico aqui, deixa eu fazer uma coisa para ficar mais visual para você. Como eu falei, a gente vai melhorar um pouco esse destaque das cores, tá? Propriedades do gráfico, deixa eu só ver as cores do box do Renko aqui, só um minutinho. Pronto, consegui aqui colocar, né? Coloquei agora a regra de coloração dele, tentei deixar mais fundo. Aí você perceba, né, que como eu falei, você tem um destaque num verde mais cintilante, um vermelho mais cintilante, a questão do quando ele bate o percentual delta. Vamos ver aqui se está igual abaixo. Vamos colocar o percentual máximo de 50%, ok. Deixa eu colocar aqui, mostrar as agressões, deixa eu ver como é que fica. Eu não testei aqui ainda, como é que ficaria isso, tá? Legal. Mostrar as agressões, sim, ok. Heatmap, utilizar heatmap, sim. Tá tudo aqui, beleza, ok. Tem algumas personalizações de cores aqui, você vai testar depois, tá? Se você tiver interesse. E daí a gente percebe, né? A gente percebe o domínio, né? A força da continuação, enfim, a gente consegue ver o percentual delta dentro de cada box, tá? E daí cabe uma série de interpretações que você vai ver. Olha aqui o percentual delta, né? Praticamente totalmente vendedor aqui nesta queda. Olha aqui embaixo, né? A gente tem um destaque do percentual delta no final deste movimento e a gente consegue ver a relação, né, do esforço versus resultado em vários e nos níveis de preços aí com base nesta regra de coloração também. Esse então é uma primeira sacada. Outra sacada é você mensurar o volume do swing. Como assim, Oliver? Como assim o volume do swing? Bom, aí é uma questão que você tem que entender um pouco mais do volume. Perceba a diferença, e eu não vou dar uma aula de volume aqui, eu estou agora apresentando o indicador. Perceba a diferença desta queda aqui, ó. Desta queda, do volume desta queda, por exemplo, do volume desta queda que você está vendo aqui, para o volume desta queda que você está vendo aqui. Perceba a hora que temos a briga nesta queda,
e na hora que ele chega no final aqui, com que pese o saldo delta ser extremamente vendedor, né, o volume ele é muito baixo. O volume ele é muito baixo desta região, mostrando uma possível exaustão, já que no que pese o saldo delta ser vendedor, o volume é muito baixo, não é algo expressivo, não é algo expressivo. Diferentemente de uma grande absorção. Você quer ver uma grande absorção acontecendo aqui? Olha como fica claro e aí esse volume aqui, se o volume chancela a tendência, se o volume confirma a tendência, se o volume confirma a tendência, um grande volume na queda mostra a força da continuação do movimento de baixa. E um pequeno volume na queda mostra uma possível exaustão na continuação da tendência. Tudo bem? São conceitos aí que estou passando bem superficial para você, cabe você fazer os seus estudos. Olha como é que fica claro, você vê, por exemplo, uma grande absorção aqui, ó. E daí você vai estudar isso na sua casa, né? Você vai estudar isso na sua casa. Olha o tamanho. Lembra que barras de grande volume ou são starts de movimento ou são finais de movimento. Você concorda? Beleza? Perceba então isso aqui que eu vou mostrar para você agora. Olha que interessante. Olha só. Olha o tamanho deste volume, deste candle aqui. Ó. Preste atenção. Olha que interessante. Olha o tamanho do volume deste candle. E olha o saldo aqui, ó, delta. Não chegou a dar 50% da barra, mas é muito expressivo. Mostra muita força vendedora. Na sequência, o que aconteceu? Né? Nós temos uma possível exaustão de venda. Uma exaustão de venda. Você está entendendo? E daí você começa a ver a virada de fluxo e você vê a força da virada de fluxo chancelado pelo volume total e o saldo delta dentro de cada barra. Isso te traz, para quem sabe trabalhar com volume, isso te traz um insight muito legal para possíveis formações de pontos pivôs, finais de movimento, mensurar a força do swing da pernada como um todo, mediante o volume total e mediante o saldo delta de cada candle, na busca também de absorções de mercado ou de exaustões de movimento Então, fica muito claro quando o mercado tem pouco volume, como agora, o mercado robotizado, quando o mercado sobe na exaustão em virtude do baixo volume, perceba uma coisa, eu quero que você perceba uma coisa aqui, talvez eu tenha que pegar um gráfico maior, mas perceba quando há formação do ponto pivô, tá? Perceba quando há formação do ponto pivô, quando o volume sobe. Olha, eu não acredito. Olhe isso aqui, ó. Olha isso aqui. Vou pegar aqui, ó. Eu estou pegando qualquer hora do gráfico, aqui, tanto faz, tá? Olha quando há formação do ponto pivô, quando o volume sobe. O volume sobe no start de movimento ou na formação do ponto pivô. Olha lá. Mostrando possível reversão. Peguei errado um pouquinho aqui, eu pegar aqui, né? Deixa eu apagar para pegar bonitinho para você. Você merece, né? Você merece aqui, ó. Olha aqui, ó, mais uma vez. Vamos pegar de volta, né? Olha só, aquilo que eu falei do volume crescer no final do movimento e a análise técnica clássica fala para você que o volume confirma a tendência, mas nesse caso não é confirmação da tendência. O que está acontecendo aqui, meu amigo, minha amiga trader, para o volume subir? Você está entendendo? Acontece aquilo que eu falei na aula passada. Ou nós estamos diante de uma grande absorção, ou nós estamos diante de uma entrada de fluxo direcional contra o movimento prévio. O volume cresce, tá? E daí mostrando defesa na região, ou uma defesa ativa, através de agressões contrárias, por isso que o volume cresce, ou uma defesa passiva, onde um empurra e outro defende de maneira passiva. Com esta forma de plotagem, você consegue perceber o volume crescendo e você consegue ver o tipo de defesa. Se é uma defesa ativa, ou seja, agressões para ambos os lados, já que você não vai ter um saldo percentual delta muito expressivo, o volume vai ser grande, mas o saldo delta vai ser pequeno perante o volume total da barra. Isso mostra que o volume cresceu através de uma defesa ativa, agressão de compra e agressão de venda, correto? Ou isso mostra uma absorção e a força da absorção, o volume cresce, digamos um final de movimento de alta, o volume cresce no final do movimento de swing de alta, o saldo delta é extremamente
extremamente comprador, 50, 60, 70, 80% da barra, e no próximo candle, no caso do próximo box do Renko, ele fecha abaixo. O que isso significa? Significa uma grande absorção compradora na formação desse ponto pivô, naquele nível de preço. Então fica muito fácil visual, objetiva a análise da força da absorção. Você está entendendo? É muito bom fazer isso para quem sabe o que está fazendo, né? E a gente consegue ver também a perda do controle. Quando que o preço tende, se você está comprado, por exemplo, aqui, ó, entenda uma coisa, ó, se você está comprado no swing de alta desse, você comprou um swing de alta desse, quando que você começa a perceber que nesta pernada de alta o vendedor quase perde o controle, o comprador quase perde o controle. Estou falando dessa pernada de alta aqui, ó, onde que quase houve inversão do movimento. Olha como faz sentido. Olha este candle aqui, ó. Olha o tamanho deste volume desse box do Renko. O box do Renko fechou acima. Olha o tamanho do volume. Esse volume mostra o quê? Briga. Mas olha o saldo delta. Ele é levemente vendedor. Você está vendo? Mas o box fechou acima. Ele mostra que depois dessa briga ferrenha, onde o comprador quase perdeu o controle na continuação da alta, mesmo assim ele ganhou, o preço foi para cima. Teve uma pequena absorção de venda perante o volume total da barra, né? Mesmo assim o preço foi mostrando força da continuação do movimento de alta, mas quase ele perde o controle aqui. Se você está comprado e você vê uma situação dessa, é hora de fazer parcial, é hora de estopar a posição e botar no bolso, porque você pode perceber uma possível reversão de movimento neste nível de preço. Você está entendendo a percepção analítica que isso te dá se você sabe usar o volume, se você sabe o que é o VSA, o Volume Spread Analysis, né? Se você conhece, por exemplo, os nossos cursos de volume, o Guia Definitivo, que eu sempre falo que é um curso assim, para grafista obrigatório para quem está começando a estudar o volume, né? Inclusive, queria te convidar a conhecer nosso trabalho lá no eadsantotrader.com. No eadsantotrader.com é a nossa grande faculdade do trade. Tá? Então você tem uma visão analítica detalhada, box a box, da pressão de compra e de venda, da briga entre oferta e demanda e do nível de controle, baseado no saldo delta em relação, o percentual delta em relação ao volume total de cada nível de preço. Tudo bem? Então, isso é só a primeira forma de plotagem desse indicador. Isso é só a primeira forma de plotagem desse indicador. Vamos ver outras percepções, que inclusive eu estou falando que não é a que eu gosto mais. Qual que é a outra utilização também? A outra utilização é medir o volume do swing, é medir o volume total do swing e a força do swing. Tudo bem? Olha aqui a força do swing, olha esse swing aqui como foi forte. Olha esse swing como foi forte, olha o total, né? Olha o total do volume e do saldo delta na formação desse swing. Muita pressão de compra, tá? E aí você começa a ver, olha só que interessante, né? A pressão, olha agora, vamos analisar este swing, analise comigo. Vamos analisar este swing aqui também, vamos analisar os swings de alta. Perceba aqui embaixo, olha só que interessante, olha só. O que está acontecendo com a pressão compradora? Olha o volume aqui, não é tão grande, mas começa a acelerar o saldo delta. Aqui o volume sobe com o saldo delta comprador, alguns são mais de 50% da barra. E aqui, ainda mais ainda, o volume sobe com o saldo delta comprador. O volume confirmando a tendência, o volume chancelando a tendência de alta, pois o volume vai subindo com o saldo delta significativo, percentual significativo na formação de cada volume desse. Eu estou analisando o swing como um todo, eu não estou analisando a barra. Tudo bem? E olha a perda do controle, olha quando há a possível exaustão, olha como o volume diminui, olha como o volume total diminui, por isso que o volume total ele é importante, e você vai olhar para o saldo delta também, tá? Olha como o volume total diminui neste último swing aqui, ó. Mostrando que está acabando o fluxo comprador, está acabando o interesse dos comprados. Então você tem várias e várias percepções. Como eu disse, né, se você não souber analisar volume, se você não souber que é delta, esse indicador
na verdade, quase nenhum indicador vai te ajudar, né? Então, é muito legal você perceber essas questões, tá? Principalmente quando o volume ele é excessivo, é um grande volume, Isso te dá uma percepção de possíveis reversões de movimento. Tudo bem? Vamos pegar o último dia do leilão aqui e não precisa só no gráfico de Renko, você vai testar esse indicador depois que você falar com o Alexandre Acosta, se ele fornecer uma versão gratuita para você com prazo limitado, tá? Você vai testar aí na sua casa e ver se faz sentido para você. Esta é a primeira versão desse indicador, tudo bem? Para não ficar muito longo os vídeos, eu falo demais, já deu 25 minutos. No próximo vídeo eu vou falar sobre a segunda versão desse indicador, que na verdade é a minha predileta. É o diferencial, é o que eu achei o diferencial, que é a versão desse indicador no formato de cumulativo e delta. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, ajuda a compartilhar esse conhecimento. O WhatsApp do Alexandre Acosta estará na descrição desse vídeo. Fique à vontade de trocar uma ideia com ele caso você tenha interesse, tá bom? Lembrando que esse indicador não está aberto ao público, está em fase de teste em desenvolvimento. Cabe a ele ver o que ele vai fazer, se ele vai comercializar ou não, de que maneira isso vai acontecer. Mas eu acredito sim que se você entrar em contato, ele pode te fornecer uma versão temporária para você testar, para você perceber. Olha só, olha que movimento bonito, olha como é fácil você entender isso, né? As absorções, tudo. Olha como é que eu vou mostrar esse último exemplo, né? Olha que uma absorção clara. Olha como o volume subiu, o saldo delta é vendedor e o preço não cai. Olha aqui, ó, esse movimento aqui, ó. A briga. Olha aqui, ó. Você está vendo, ó? Olha que bacana. Olha a absorção forte, o preço subindo, grande volume, com saldo delta vendedor aumentando e o box do Renko fechando cada vez mais alto. Fecha um mais alto, fecha outro mais alto. Aqui e aqui. Você está vendo? Mostrando uma grande absorção. E daí qual que é a sacada operacional que eu sempre falo? Que região que é essa, né? O que falta para você entender que região que é essa? O que essa região significa no preço? Qual que é a avaliação de contexto desta região? Será que existe alguma coisa aqui nesta região que ajudaria a minha tomada de decisão para chancelar este volume como um todo, essa região? E daí você começa a trabalhar algumas informações. Olha só, aí eu vou entrar em outro contexto, mas eu quero chamar a sua atenção para o potencial, né? E você descobre que esta região, olha aqui, ó, eu não estou inventando nada, você está vendo, ó, você descobre que essa região é uma região de nó de alto volume do dia. Tudo bem? Onde, por padrões de price action, a resistência virou suporte, onde ancorado pela POC do dia. E daí você tem esta percepção chancelando tudo isso para você. E daí, se você sabe o que você está fazendo, você tem uma janela, você tem uma percepção de uma janela operacional com um nível de probabilidade muito grande, chancelado pela avaliação do contexto do ponto, trades junto com confluências de trades de POC, trades de VWAP passando aqui, chancelado por uma visão contextual da distribuição entre oferta e demanda aqui e do volume, mostrando para você uma janela operacional aqui muito legal. E nessa brincadeira aqui, né? Ó, vamos ver, só para ter uma noção, né? Defesa da VWAP, 20 pontinhos no dólar, né? Tudo bem, gente? Tudo bem? Então, assim, para quem tem conhecimento, para quem estuda, vê uma situação dessa que vê uma janela, vê fácil. Eu vou falar para você, olha, mas porque o gráfico está montado, aí sempre tem os haters, aquele pessoal que sempre fala esse tipo de porcaria, né? Se você está mais tempo no nosso canal, você sabe que, modéstia à parte, eu tenho propriedade para te falar. Isso aqui é uma oportunidade fácil de identificar uma região de trade location de forma gráfica. Basta você conhecer o volume profile, basta você conhecer o que é um high volume node, low volume node, o porquê que defende nessa região, conhecer o VSA e conhecer o saldo delta de agressão.
Tudo bem? Deixa o like se você gostou, te convido a conhecer os nossos cursos, né, no eadsantotrader.com. Vou ter que fazer mais um vídeo, na terceira parte, mostrando aí a cereja do bolo, né, que vai ser na próxima aula. Grande abraço, sucesso e a gente se vê em breve. Até!